E no Bahia Empreendedora de hoje, com apoio da CDL, estamos recebendo o empresário publicitário Leonardo Pereira, da Lado B. E vai falar um pouquinho sobre a sua história e também trazer as informações do mercado da publicidade. Leonardo, seja bem-vindo ao Bahia Empreendedora. Muito obrigado. Então vamos lá. Vamos começar aqui contando de forma breve a sua história nessa atividade. Então, a minha história na comunicação começa quando eu tinha 9 anos. Né? O meu pai, ele tem um jornal impresso há quase 40 anos e eu comecei entregando jornal na rua como criança. E dali a minha vida começou quando criança, adolescente, vivenciando toda a parte de comunicação. Assim que cresci, a gente voltou, eu fui embora para São Paulo, voltei para Teixeira de Freitas depois de alguns anos e comecei a trabalhar com ele no setor de jornalismo, né? Comunicação na parte de jornalismo. Alguns anos depois, eu decidi que o jornal, eu estava percebendo que estava se tornando um veículo que estava ficando um pouco ultrapassado, né? E aí eu decidi entrar na área de publicidade, que eu vi o mercado se abrindo para essa área, não só aqui em Teixeira, mas como eu via nessa região toda aqui uma carência muito grande. Certo. Então vamos aí ao lado B, né? Falar sobre o que é uma empresa de publicidade, né? E falar um pouquinho sobre o surgimento da Lado B. A Lado B, ela começou há 17 anos atrás. A minha esposa, Alana, ela é uma publicitária que estudou em Sergipe, na UNIT, formou em publicidade e comunicação. E eu tenho sempre a vida toda a experiência nessa área de comunicação. Então a gente se uniu como casal e trouxemos para a nossa vida profissional a Lado B Propaganda. Iniciamos com clientes no ramo de veículos, né? De automóveis, e aí seguimos, e aí a gente está até hoje aí atuando nesse mercado há 17 anos. É uma história já onde a gente conseguiu passar por diversos momentos, né? Do marketing, da comunicação, da publicidade. Existem vários tipos A agência, ela trabalha de várias formas. Ela trabalha na comunicação num todo. Se você me perguntar o que eu faço, é um leque de coisas que eu não tenho condição de estar passando, porque... De forma breve, né? De forma breve, porque, na verdade, assim, o principal de uma agência é a estratégia. É a forma como você alcança o seu cliente. É a forma como você faz com que a pessoa consiga entender e vivenciar o produto, o serviço, levar até... É uma forma de você levar o produto, um serviço... Ou uma marca. Uma marca do empresário ao seu cliente. Né? Aí existem várias maneiras, existem várias formas, e aí depende da estratégia, depende do estilo, você tem que conhecer o seu público. E a cada ano isso foi mudando também, porque o comportamento das pessoas, ela rege esse cenário. E falando nessa parte aí do comportamento, essa mudança, né? Há 17 anos atrás, 17, 18 anos. 17, 18 anos atrás, eram de uma forma. Hoje, como é que está o mercado publicitário? Difere muito da época que você começou? Totalmente. Né? Você vê que a gente está falando de... Vou dar só um exemplo. Essa pessoa que nasceu há 18 anos atrás era um bebê. Então,
quem consumia eram seus pais. Não que seus pais não consumam hoje, mas a comunicação era voltada para os pais, ou de certa forma, né? Então, pessoas que já nasceram numa época onde que a televisão era o grande comunicador desse país, né? Um dos maiores, né? Vamos dizer assim. O rádio, a televisão, né? O jornal, a revista, eram os grandes comunicadores. E você trabalhava de uma forma com menos dados, com menos métricas, né? A mensuração de métricas eram bem menores. A gente fazia campanhas muito pelo que a gente tinha de experiência. Trabalhávamos muito offline, né? Com peças, por exemplo, como outdoor, como panfletos, né? Que eram muito utilizados naquela época, como cartilhas, né? Jornais pequenos, anúncios em jornais, revistas. E hoje em dia a comunicação é totalmente diferente. Você trabalha com a mensuração de métricas muito mais precisas. Hoje em dia, com as redes sociais, com o celular na mão das pessoas, você consegue ter mais exatidão, ter mais precisão, ser mais assertivo na comunicação. Então, você falando sobre as redes sociais, aí vem uma questão que é do momento, né? O momento que vivemos, que é a questão os influenciadores digitais, que a gente não sabe exatamente qual área que eles atuam realmente, entendeu? Não tem muito um filtro ali, né? E aí vocês acabam tendo que conviver, né? Se deparar com esse grupo, né, que está aí, né, chegou aí após a pandemia, foi algo muito, muito forte, né? Acabou sendo muito forte após a pandemia. E como você vê essas questões das tendências e essas inovações e a adaptação da Lado B nesse processo aí? Então, a gente tem que estar sempre se atualizando. É um mercado muito dinâmico. Se você não se atualizar, realmente você não consegue entregar resultado. Como a comunicação ela veio se transformando ao longo dos anos, a gente também precisou trazer pessoas para a nossa equipe que tivessem um pensamento mais voltado para o online, mais voltado para o digital, né? A forma com que os nossos clientes querem chegar, precisam chegar também nos consumidores, tem que ser muito mais rápido, muito mais assertivo. A concorrência aumentou muito. Então, assim, antigamente existia uma marca de um determinado produto. Hoje em dia tem diversas marcas. A industrialização do mercado, a profissionalização das pessoas, né, a prestação de serviço. Hoje tem muito mais advogado, muito mais médico, muito mais clínicas, muito mais condomínios. Então, eu estou falando de diversos setores, tem muito mais marcas de veículos, muito mais produtos. E aí, quando você tem muito mais produtos, a briga cresce muito, porque você tem que se comunicar, você tem que procurar uma forma de se comunicar com aquele público e essa maneira de se comunicar, se você não tiver atualizado, se você não conseguir entender que essa geração que há alguns anos atrás, há 18 anos atrás, por exemplo, tinha 10 anos de idade, hoje tem 28 anos, ou então tinha 5 anos de idade, hoje tem 23 anos. São os consumidores hoje, assim, né? Está entrando no mercado de trabalho e começando a consumir mais, né? Então, assim, a gente precisa de pessoas novas na nossa equipe, de pessoas capacitadas, de pessoas que
estudaram para aquilo, que trouxeram coisas novas. Eu sempre fui um publicitário e um empresário que sempre ouvia a minha equipe. Eu gosto muito de ouvir. Eu nunca determinei algo sem perguntar o que você acha. Essa pergunta, eu sempre que tenho uma ideia, né, que a gente tem um insight, eu sempre pergunto o que você acha. E respeito muito, e todos eles sabem disso, todas as pessoas que trabalham na área de comunicação, que já passou pela Lado B Propaganda, eu tenho muito orgulho de dizer que a gente ajudou esse mercado publicitário a formar muitos profissionais, e profissionais de gabarito, profissionais de qualidade, né? Criativos, profissionais inteligentes, estratégicos, pessoas que fazem coisas aqui em Teixeira de Freitas que realmente não perde para nenhum lugar do mundo, né? Eu já percorri aí por pelo menos uns 13 países no mundo e digo para você que a nossa comunicação aqui ela não perde para nenhum lugar do mundo, né? Então a gente vê que o nosso mercado ele está muito avançado, é um mercado que precisa realmente disso daqui que está acontecendo, né? É de um programa como o Bahia Empreendedora, das instituições como a CDL, né? Instituições que estão trazendo sempre formações, conhecimento para o mercado, né? E atualizando os empresários, né? Então, assim, eu me sinto muito feliz e fico muito orgulhoso de ter feito fazer parte de uma cidade que quando eu cheguei tinha 80 mil habitantes e hoje praticamente 200 mil pessoas. Você falou muito aí sobre a questão do processo criativo ali, a criatividade na hora de um insight, de vir aquela ideia e de estar ali conversando. Fala um pouquinho sobre esse processo, a importância desse processo criativo, né? Diante de uma concorrência tão grande, né? Diante de uma concorrência tão grande, e aí às vezes geram algumas situações mais agressivas, né? A gente vê no mercado as propagandas mais agressivas, sim. Entendeu? E como você ter esse processo criativo para poder atingir os objetivos e manter a questão da ética nesse mercado publicitário? Pontos extremamente importantes, Márcio, que você tocou agora. O processo estratégico e criativo de uma agência é o coração de uma agência. É o que diferencia uma empresa de outra. É o que diferencia o resultado final. Então, criatividade é algo que, após uma estratégia bem feita, bem construída, é algo que não pode ser deixado de lado. E eu digo que a criatividade é uma alquimia. Eu tenho essa frase, porque é uma pitada, é como se fosse uma receita. E naquela receita você coloca ali uma pitada de conhecimento do profissional que está fazendo, é uma pitada do gosto do cliente, é uma pitada de técnicas que você precisa fazer, construir o que você está vendendo para o seu público. Existe uma técnica. O marketing, a comunicação, ela tem um livro, existe uma técnica, uma forma de se fazer aquilo. Então, você mistura tudo aquilo e no final a receita, o bolo, vamos dizer assim, todo mundo tem que gostar. E você tem que dividir esse bolo, jogar no mercado para que o empresário agrade o seu público e faça ele comer daquele bolo e ir lá na empresa dele comprar o produto dele. Então, essa alquimia, a criatividade é extremamente importante. É extremamente importante. Porque é muito mesmo do mesmo. Às vezes, se você não tem uma criatividade, uma forma diferente de alcançar o seu público,
e como esse público hoje tem uma visão diferente, então você fica assustado. Então você tem que ser criativo, pensar, é redundante falar isso, mas pensar fora da caixinha. Pensar de uma maneira diferente para chamar a atenção. Porque você tá ali com o celular na mão, passando. E se a pessoa não for criativa, ela tem 1 segundo, às vezes, para chamar a atenção do público. No celular, na televisão, nas redes sociais. Então, numa comunicação offline como outdoor, né? Num impresso. Então, assim, em tudo você tem que chamar a atenção de alguma forma. E a criatividade, ela traz isso, né? E além disso, você tem que vender primeiro para o seu cliente. Porque o seu cliente, ele tem que... Às vezes você tem umas ideias... A criatividade, ela aguçada, né? Você tem algumas ideias muito legais. E às vezes o cliente, ele não compra aquela ideia. Então você também tem que ter esse jogo de cintura, de mostrar para o cliente que você não... Para o seu cliente, que você não está vendendo para ele. Você está vendendo para as pessoas que compram dele. Sim, ele tem que entender que existe uma necessidade do cliente para que o seu produto possa... E tudo isso tem que ser balizado, tem que ser tratado em cima de uma ética. A ética é importante. Em cima de uma ética. A gente não pode trabalhar a comunicação em nenhum aspecto, na verdade, mas a comunicação em si é algo, como se diz, é um dos 5 pilares do mundo. A comunicação é um dos 5 pilares do mundo. É um dos mais importantes pilares do mundo. Porque você pode destruir alguém. A gente já viu aí exemplos de pessoas que foram até assassinadas. Me lembro de um caso no Guarujá, de uma pessoa que foi assassinada porque disseram que ela tinha... Uma senhora. Senhora. Não, foi um rapaz que tinha estuprado. Ah, estuprado. Uma outra pessoa, e esse rapaz, a população lixou ele. E matou ele. E não tinha sido. Isso foi logo no início, muito no início das redes sociais, né? A gente vê que a comunicação pode transformar uma pessoa que não... Você falou dos influenciadores, né? Antigamente, para ser uma pessoa famosa, você tinha que estar domingo num programa de televisão, na parte da tarde. Não sei qual, são diversos. Tinha que estar lá. Você tinha que estar lá. O auge, o ápice de qualquer empresa, serviço, cantor ou artista era estar domingo à tarde em um programa de televisão de uma grande rede. Era o ápice. Hoje, nós vemos aí influenciadores como a Virgínia, influenciadores como o Carlinhos Maia, influenciadores como o Whindersson Nunes, que eram pessoas anônimas. Eu estou citando os maiores, mas temos locais, né? Aqui diversos influenciadores locais e cada um com o seu público, né? Temos influenciadores que trabalham com a dona de casa, mostra a rotina do seu dia a dia. Temos influenciadores que gostam de veículos e fala daquele segmento. Temos influenciadores que gostam de andar de bicicleta, que gostam de esporte. Então, assim, em cada segmento tem um influenciador e esses profissionais com ética, né? Usando a ética, porque você ser um influenciador, você está se tornando uma pessoa que vai estar influenciando o seu público. E aquela pessoa te assiste todos os dias. Você pode levar um produto ou um serviço que não tenha, se você não tiver o conhecimento ou ter experimentado aquilo,
Você pode estar levando para o seu público algo que você pode estar prejudicando aquela pessoa. Então, a ética na comunicação, ela tem que ser assim, totalmente pensada. Em se tratando, né, voltando a falar de ética, e em se tratando do mercado publicitário, a gente sofreu muito durante muitos anos, né, nesses anos que a gente passou, sofre até hoje. Ressalva lá do B, Propaganda, é uma empresa que é filiada ao SEMP, Conselho Executivo de Normas Padrões. São normas padrões da publicidade. O SEMP é uma instituição que é formada pelos principais veículos de comunicação do Brasil e gabaritada pelo governo federal de forma importante na lei, porque existe uma lei 12.232 de 30 de abril de 2010. Nós, inclusive, entramos no SEMP antes dessa lei. Nós entramos em fevereiro de 2010. Essa lei surgiu em abril daquele mesmo ano, aonde as empresas, órgãos públicos, eles só podem ser atendidos por agências que têm esse selo, que é o meu caso. Eu sou a primeira agência de publicidade a ter o SEMP. Nós fomos a primeira agência de publicidade a ter em seu quadro, já iniciar com uma publicitária formada, pós-graduada, que é a Alana, uma pessoa que trouxe muita coisa para o mercado. Nós somos a primeira agência de propaganda a ter sua sede própria. Então, assim, nós somos a primeira agência de propaganda a trazer o Sinapro para esse mercado, que é um sindicato que eu fui delegado durante 4 gestões diferentes. 4 presidentes passaram e eu estava ali, trouxe para o mercado, sempre me envolvi com todos os colegas publicitários, admiro todos eles, vejo que o mercado sempre absorveu todos nós, tem espaço para todo mundo. Agora, a ética, ela tem que ser o pilar desse mercado. Muito impactante essa fala aí, quando se fala em ética, né? Como eu falei a princípio sobre a questão da voracidade do mercado, essa disputa, essa concorrência, e muitas vezes desleal, sim, utilizando de métodos não tão ortodoxos, né? Sim. E acabam, muitas vezes, trazendo prejuízo para o próprio mercado publicitário. Sim. Mas vamos lá. Agora vamos a essa pergunta aqui, a que a gente faz para todos que são entrevistados aqui. Tranquilo. É o pulo do gato. Quando aconteceu o pulo do gato na Lado B? Então, a gente teve um período que nós trabalhávamos com um grupo de concessionárias, era um grupo grande, que obtinha aqui na cidade 3 marcas de concessionária. E nós também trabalhávamos para uma grande rede de supermercados. E essa rede, ela praticamente ela estava absorvendo praticamente 80% do meu tempo, do nosso tempo. Então a gente ficou muito voltado trabalhando com esse cliente. E quando esse cliente, em uma transação bilionária, há alguns anos atrás, vendeu para um outro grupo, foi uma venda de 1,5 bilhão, há muitos anos atrás. Muito dinheiro. Muito dinheiro, até hoje. Nós éramos o único supermercado, hipermercado deles aqui, no Nordeste. Ia ser o primeiro. Eles estavam avançando para o Nordeste. Eles são do Sul e do Centro-Oeste. Eles estavam avançando para o Nordeste. A Teixeira de Freitas foi a primeira loja. E já tinha planos de loja em Conquista, em Ilhéus, e já íamos subir para Salvador. Inclusive, eu ia embora de Teixeira. Eles já tinham me pedido para a gente procurar, morar
numa cidade mais central, porque eu teria que ficar atendendo Teixeira, em Eunápolis também. Teixeira, Eunápolis, Ilhéus e Conquista. Então, eles me pediram para mudar ou para Eunápolis ou para Ilhéus, para eu ficar mais próximo dessas cidades, até mesmo de Salvador, se fosse o caso. E eu já estava bem antenado para fazer isso, porque praticamente eles absorviam o nosso trabalho todo. E quando aconteceu essa venda, eu fiquei desestabilizado. Desestabilizei, foi quando deu esse pulo do gato, né? Foi quando veio um momento de que a gente vê que não pode colocar todas as cestas, todos os ovos em uma só cesta, né? E isso aconteceu naturalmente, não foi porque eu quis. Foi porque naquele momento era um cliente que vinha, eu fazia um serviço, ele queria outro, aí fazia outro, ele queria outro. Fazia muito televisão na época, né? A gente fazia muito propaganda comercial de televisão no grupo da Rede Globo aqui do Extremo Sul. E no caso a Alana, ela tem já experiência com o lado da televisão. Com o lado da televisão. Ela já trouxe essa experiência de lá, né? Porque ela já tinha trabalhado numa agência em Itabuna que trabalhava direto com a TV Santa Cruz, né? Então, ela já conhece inclusive, né? Só para você ter noção, eu tenho até muito orgulho de falar isso, a nossa madrinha de casamento e amiga é a apresentadora da Rede Bahia, Camila Oliveira. Olha que coisa. Então, assim, elas trabalharam juntos, né? Numa agência de propaganda lá em Itabuna. Mas aí esse pulo do gato foi assim, a gente enxergar que tinha que mudar, tinha que se atualizar. Foi quando eu fui para São Paulo, fui procurar curso, foi quando eu voltei, aí já com a cabeça mais, vamos dizer assim, depois daquele susto, né? A gente começa a pensar na realidade. Então, eu acho que o pulo do gato da Lado B foi quando a gente entendeu que temos que diversificar o nosso leque de clientes. Hoje, a Lado B é uma agência credenciada já há 3 anos ao Sebrae. O Sebrae é um órgão que atua no Brasil inteiro, ajudando pequenos empreendedores. Nós trabalhamos para essa instituição, somos credenciados na Bahia e no Espírito Santo. Então eu atendo todas as cidades da Bahia. Então, semana passada nós fomos em Itiúba, Jaguarari, Capim Grosso, Paulo Afonso. Então, assim, nós estávamos a 1.200 quilômetros de distância, nós estávamos na divisa Paulo Afonso é a divisa do Pernambuco, Bahia, Sergipe. Então, assim, nós estávamos numa tríplice fronteira, né, a 1.200 quilômetros de distância, você vê como o estado é grande. E a gente atende todo mundo, desenvolvendo rótulos, desenvolvendo... Eu vou falar um pouco do que a Lado B faz, só para você entender esse pulo do gato. Nós criamos logotipo, identidade visual, trabalhamos com brand, fazemos rótulos para produtos, muito rótulos. Nós fizemos agora 35 rótulos para uma indústria de aqueles saquinhos de alho que você compra no supermercado, aquela parte de cima do saquinho. Nós fizemos tudo através do Sebrae. E para você se credenciar, para você ter essa aptidão, você passa por uma série de requisitos. Não é fácil, não foi fácil. Foi quase 1 ano para conseguir se filiar a essa instituição. Então, a gente faz de uma caixa de chocolate, você consome um chocolate, aquela caixinha, a gente faz outdoor, a gente faz revista, se precisar, a gente faz um comercial de televisão,
A gente trabalha com fachadas, diversas fachadas da cidade. Nós fizemos junto com profissionais arquitetos, né? Então, assim, nós trabalhamos com um leque fazemos site, administramos conteúdo de rede social, administramos páginas de rede social, né? Então, assim, é uma série de coisas. Eu estou falando por cima dos principais, assim, mas é uma série de produtos, é uma série de serviços que a gente traz. Trabalho com órgãos públicos. Sim. Trabalho com prefeituras, com Câmara de Vereadores, na Bahia, no Espírito Santo. Nós somos a agência de uma prefeitura no Espírito Santo há 10 anos. Mostra credibilidade. Né? E o Espírito Santo é um estado, assim, que eu tenho orgulho de trabalhar lá, porque é um estado de pessoas muito exigentes, de um público muito exigente. Fazemos rótulos de café, muita coisa de café a gente faz. Então, assim, mamão, trabalhamos com agro, né? Sim. Eu trabalhei para uma associação de produtores de mamão do Brasil, né? A gente já fez trabalhos para Estados Unidos, já fizemos trabalhos para Portugal. Então, assim, para o sul do país, né? Temos uma demanda no sul do país, clientes no sul do país. É um currículo de respeito. Currículo aí de respeito. É um portfólio que a gente tem muito orgulho de dizer que a gente venceu. Aqui para a gente encerrar, né? Para a gente encerrar aqui, não poderia deixar de agradecer a sua presença aqui. Obrigado. Aceitar o nosso convite da CDL, de estar aqui. E você poderia deixar uma mensagem, gostaria de deixar uma mensagem para aqueles que estão começando nesse mercado publicitário. A gente sabe que a experiência daqueles que estão no mercado há mais tempo pode nortear, né, esses que estão começando agora, para não ir por caminhos tortuosos. Então, qual seria essa mensagem? Naquela câmera ali, né? Justamente. Então, gente, o conselho que eu vou dar parece até um pouco antigo, mas o que me levou a chegar aonde que a gente chegou foram alguns fatores, mas os principais foram determinação, ética, verdade, compromisso e saber que os clientes são seus amigos, são pessoas. Então, a proximidade, esse atendimento com o cliente, ele faz diferença. Essa relação com o seu cliente, ela tem que ser muito mais do que você entregar simplesmente um serviço e esquecer que aquele cliente existe. Então, você tem que criar um relacionamento. Mas a determinação é o principal. Não desista. Eu já ouvi muitos nãos, já ouvi muitas críticas, já passei por diversos dificuldades, situações, mas a gente nunca desistiu. Ter a Lana ao meu lado também, né, a minha esposa, a minha sócia, em todos os aspectos, foi primordial para hoje ter uma agência há 18 anos, uma empresa há 18 anos, com sede própria, uma empresa que tem funcionários que trabalham lá há 14 anos. Então a gente construiu uma história, um legado. É o conselho que eu dou. É isso aí. Conversamos hoje com um publicitário, empresário desse ramo de publicidade, lá do B, propaganda, falando um pouquinho da sua história e também sobre o mercado, como funciona esse mercado da publicidade. Fica aquele abraço para todos que acompanharam a gente aqui no Bahia Empreendedora. Fique com Deus.